Gravando. A nossa prova vai ser na sexta-feira. Eu tinha falado quinta, né? Eu me confundi. Vai ser na sexta-feira, tá? A Karine mandou o cronograma para todo mundo. E será na sexta-feira. Então, não deixe para fazer na última hora, tá bom? Vai ser sobre o capítulo 5. Daiane. Oi. Todas as provas a gente tem até sexta para fazer? Não, é Tem porque 24 horas, né? são 2 ou 3 provas por dia. Acho que são 2. São 2, né? É para vocês, acho que são 2 e... Não, não sei, porque acho que o nono ano tem mais... Eles têm mais matérias. Aí eu acho que em alguns dias eles têm até 3. Eu sei que a minha é na sexta. Eu acho que a minha é da Janice. A de inglês é na sexta também, não? Daiane, a de inglês é amanhã. Ah, tá. Oi. Pra nós é 2, assim. Agora pro meu irmão vai até 4 matérias. Ele é do ensino médio, né? Uhum. É porque Ele vai faz tudo variando. meia-noite. Vai variando, assim. Vai na medida, né, que vai aumentando. Você vai aumentando, né? Vai pro ensino médio, aí vai aumentando as matérias. Diga. Daiane, tem matemática A e matemática B. Oi? É o que, Maria Fernanda? Maria Fernanda? Daiane. Oi. Você vê a noção? Meu irmão tem matemática A e matemática B, sendo que não faz o menor sentido ter isso. E ele tem. Porque a matéria é muito grande. Eu tinha aula de física A, física B, química A, química B. É normal, é porque a matéria é muito grande. Mas enquanto nós estamos no 7º ano, né, gente? Vamos devagar, que tudo vai dar certo. Inclusive, hoje, começaremos o capítulo 6, uma matéria muito bacana. Nós vamos falar de autonomia e heteronomia. E a gente vai entender nisso aí quando que eu sou autônomo, quando que eu não sou, quando que eu tenho que respeitar as ordens, quando Daiane, que é rapidinho. diferente, tá? Filosofia mudou? Mudou por quê? Porque que dia que você falou que é filosofia? Sexta-feira, né, não? Não, é quinta. Tá, no cronograma tá quinta. Deixa eu ver aqui, então. Só um minuto, amores. Eu tenho que ver, senão eu até agendei errado. Dá tempo de editar. Tá quinta-feira? É porque, deixa eu falar com você, vai ter prova no sábado, você tá ligada? Aham, tô Então, ligada. deixa eu ver aqui, só um minutinho. Dia 11, tá? Dia 11 daqui dia, sexta-feira, né, não? Aham. Então. Aí, Não, coitado, não me sexta mata do mesmo ou é coração, quinta? não. Dia 11 da sexta ou quinta? Dia 11 que eu vou olhar. É dia 11 a nossa, né? Então. Uhum. Aí, dia 11, sexta-feira. Ah, então tá certo. Achei que Se a era professora quinta. cair dura aqui, infartada, tá? E a culpa é sua. Não, a nossa prova é na sexta. Ô, Daiane, Oi. você não lançou a nota? Você já lançou a nota daquele trabalho? Dos trabalhos ainda não. Ah, tá, porque o meu tá. Não, de ninguém eu lancei, eu tô conferindo ainda, você acredita? O de vocês eu já conferi, tô faltando ainda conferir do 9º ano ainda. É muito serviço, gente. Essa pessoa que trabalha demais. Eu tinha tirado, então, alguma outra nota no teste, mas lá no Bernoulli tava assim, aí depois que eu fui ver que não tinha ainda lançado, eu acho. Não lancei ainda não. Essa semana eu lanço, tá? Amores, vamos lá pra matéria, então. Vamos falar de autonomia e heteronomia. Essa parte é bem bacana, vocês vão se identificar bastante. Ó, fiz um negócio errado aqui, deixa eu voltar. Vocês irão se identificar bastante e prestem bastante atenção aqui, então. Antes de tudo, vamos começar lendo esse textinho aqui. O que acontece? Pensa aqui comigo na seguinte hipótese. Pode. Vamos pensar na seguinte hipótese. Estávamos lá navegando e, de repente,
somos vítimas de um naufrágio, ou seja, o barco quebrou e a gente ficou ilhado, né? Ficamos lá numa ilha deserta. Então, vamos pensar que várias pessoas ficassem, né, tenham ficado lá. A vida não ia ser muito fácil, não, né? Como que a gente ia fazer para tomar as decisões, para fazer as escolhas, o que seria melhor para a gente fazer? Pensa aí. Pensa aí como que seria difícil. Ô, Daiane, Oi? tipo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é não ficar desesperado, senão provavelmente você vai se ferrar. Fazer fogo, procurar comida e colocar, tipo, socorro na areia, sabe? Oh, Isso pode ser uma interessante. possibilidade. Interessante E raciocínio tem que da começar a Júlia. construir alguma coisa pra fugir, né? Tipo uma jangada, um Ou se for barco, uma sei casa pra lá. poder tentar esperar alguém te achar, né? Se você ficar É, só mas vai que não parado, tem vamos comida pensar aqui, se você suficiente. ficar só Você parado, foi esquecido. não seria uma boa escolha. Outra coisa, sabe o que me veio à cabeça aqui? Aquele programa Largados e Pelados. Porque eles ficam num lugar assim, sem recurso nenhum, né? Então, eles assim, tem vezes que fica um casal e tem vezes que fica um grupo. E eles têm que, assim, negociar lá para poder achar a melhor maneira de sobreviver. Então, alguns É aqui já deram, engraçado, ó, a Daiane. Estela falou para construir uma jangada, a Júlia falou que era para escrever socorro, tentar procurar comida e fazer o fogo. É o que, a Maria Fernanda, que você falou? Falou nada, não? Então, alguma coisa deveria ser feita. Leia aí para nós, Estela, a partir do segundo parágrafo aqui. Aham. Tomar decisões importantes é a marca da vida adulta. Se refletirmos bem, vamos notar que, com o passar dos anos, as relações que estabelecemos com o mundo e com as pessoas se tornam cada vez mais complexas, assim como as situações em que precisamos tomar decisões. Assim, se para uma criança as decisões são tomadas no âmbito da vontade, que não leva em consideração as necessidades alheias, um adulto, quando toma uma decisão, precisa pensar na consequência desta para si e para os outros, o que torna ainda mais complexa a decisão. Pode ler o próximo? Pode? Desse modo, a transformação humana que ocorre desde o nascimento até a maturidade existe o desenvolvimento da moralidade e da autonomia, como veremos nesse capítulo. Amores, podem marcar aqui, por favor, onde que eu marquei aqui. É a partir do assim, tá? Então, gente, a tomada de decisão na vida da gente, ela vai variar conforme a nossa maturidade. Então, a gente vai observar que enquanto criança, nós não temos muita noção do que é certo, o que é errado, se pode fazer aquilo, se não pode. A criança não tem noção ainda se o pai tem condição de comprar aquilo para ele agora ou não. Então, essa noção de fazer o certo, de poder ou de não poder, isso vem. Daiane, Só um minutinho, vai aparecendo com o tempo. Pode falar. a partir dos 10 anos que a criança não tem que ter, tipo, um bom senso da vida, da maldade, entre aspas. Olha, eu vou te falar, isso aqui é de achismo mesmo, tá? Que isso aí a gente vai ver mais a questão da psicologia, que a gente vai estudar na página 20. Aí a gente vai trabalhar melhor, tá? Na página 20 sobre essa questão de noção. Quando a criança tem maturidade para isso, para aquilo. Só que a partir da adolescência, você tá assim, Júlia, a criança não tem noção, né? Quase que nenhuma. Não vou falar assim, que é zero, não, né? Mas a criança tem menos noção. Quando você tá na adolescência, você já passa a discernir. Já consegue fazer algumas escolhas. E na vida adulta isso se concretiza. Tá? Então, por exemplo, na fase que vocês estão, né? Você já conseguem fazer algumas escolhas. A gente vai ver isso, é muito bacana, isso faz parte da psicologia. E eu, particularmente, vou contar para vocês, eu amava as minhas aulas de psicologia na faculdade. Tanto que eu queria ser psicóloga, tá, gente? Uma das profissões que eu queria, assim, também era ser psicóloga. Mas eu amo o que eu faço aqui também com vocês. Julinha, nós vamos entender isso devagar, tá? Nós vamos chegar lá para você compreender.
Então, autonomia. Aprender autonomia. Então, gente, autonomia significa, então, capacidade de se autogovernar. Vou até marcar aqui que eu gosto de cobrar esse tipo de coisa em prova, em teste, né? Então, seria capacidade de se autogovernar. Se a gente for analisar, igual a gente estava falando, Júlia, uma criança, ela não tem capacidade de fazer muitas escolhas. Então, quem acaba fazendo as suas escolhas, né, são os pais ou os responsáveis. Quando você já chega na adolescência, alguma coisa você já vai fazendo escolha. Outras coisas não. E você vai ver por que outras coisas vocês não podem fazer escolha ainda. Alguém deduz por quê? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Aí, por exemplo, alguém pode nos ajudar a tomar uma decisão. E a gente pode ir aprendendo com isso. Porque, claro, a gente vai tomar uma decisão errada. Mas eu acho que em alguns momentos a gente ainda não está preparado. Não sei. Não, tá certo. Mas tem mais alguma coisa. Por que você não pode fazer todas as escolhas? Por causa da consequência, e os seus pais vão interferir nas suas escolhas, Fala aí de novo. por causa da consequência, e seus pais podem interferir na escolha, Aí, né? É isso aí que a Júlia falou também, tá? Além da incapacidade ainda de fazer muitas escolhas, é a questão da família. A gente vai entender. Daiane, Oi? por que quando, tipo, a pessoa tem 18 anos, que é considerado, entre aspas, um adulto, e ele pode escolher ótimo, pode, né, escolher opções de escolha, e só que o pai vai interferir, mesmo ele sendo maior de idade. Porque é exatamente por isso que eu falei. Enquanto, Júlia, isso aí, assim, né? Muitas famílias impõem isso aí. Enquanto o sujeito estiver morando na casa do pai, da mãe, ele tem que obedecer regra. Você lembra que eu falei que a liberdade ela traz responsabilidades? Então, o sujeito, enquanto ele estiver lá, né? Comendo, bebendo, vestindo, tomando um banhozinho quentinho com a energia que o pai paga, ele tem que obedecer às regras da casa, acredito eu assim. E vocês vão ver aqui que o adolescente, muitas vezes, ele não tem total autonomia porque ele porque o pai é responsável por ele. Tá entendendo? Por isso que esse é um processo que passa por etapas. Vamos entender melhor aqui, então. Então, autonomia, se eu perguntar numa prova, num teste, seja lá o que for, autonomia significa a capacidade de se autogovernar, tá? E seria também o direito de um indivíduo tomar decisões livremente, ou seja, sem estar sofrendo influência de outra pessoa, tá? Aqui, gente, eu tô pegando a questão de leis, né, de constituição, não. Eu tô falando sem ter que obedecer uma outra pessoa, tá dando pra compreender? Tá? Então, é comum a gente ouvir o pai falando assim, ó, menino, o pai geralmente não usa assim, meu filho, você é autônomo, vai fazer o seu dever. O pai não fala assim, né? Mas o pai fala assim, ó, menino, vai fazer seu dever, menino, vai arrumar seu quarto, né? Menino, faz isso ou faz aquilo. Por quê? Algumas coisas você já possuem autonomia, né? Ou seja, já tem noção de que aquilo você sabe fazer, aquilo você pode fazer, aquilo é sua obrigação. Então, oi? Oi? Foi eu. Mas, tipo assim, igual uma criança menorzinha, tipo assim, igual minha prima, ela bagunça, minha tia ensinou ela que ela tem que arrumar. Aí ela arruma só quando ela quer, não é tipo assim, se mandar ela faz. Aí a gente fala assim, Cecília, não corre. Aí Travando da Maria Fernanda hoje, né? Travando, Maria Fernanda. Ô, Maria Fernanda, você vai entender que a criança, ela não tem maturidade ainda, tá? Isso é muito da questão da psicologia. Você vai entender na página 20 que vocês vão entender direitinho sobre os estágios, que é quando a criança já compreende e obedece regras. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho.
Então, isso é uma fase, entendeu? A fase de compreensão, a fase de criança já respeitar. Isso aí é fase, você vai ver. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então, gente, Peraí que eu me perdi. Então, quando o pai fala, que você já pode fazer, né? Porque você tem autonomia, você já sabe fazer aquilo. Então, por exemplo, fala assim, gente, anote isso aqui. Por quê? Vocês sabem, vocês já têm noção de como que faz, como que anota. Então, a palavra autonomia seria, gente, ó, a capacidade de agir livremente, sem influência de terceiros. Então, a palavra autonomia seria a capacidade que eu tenho de agir, de fazer as coisas sem a influência de outra pessoa. Entendeu? Eu já tenho discernimento, entendimento para fazer aquilo. Então, se o pai fala assim, ô Estela, vai fazer o seu dever, é porque o seu pai sabe que você sabe fazer aquilo, entendeu? E que você já sabe onde está seu caderno, você sabe agir livremente ali naquele contexto. Vai arrumar seu quarto. Você sabe fazer. Então, seria isso aí. Você não precisa de ficar com ordens de terceiro para fazer aquilo, porque aquilo você sabe fazer. Então, continuando aqui, ó. Por um outro lado, essa relação que associa autonomia à liberdade está correta, já que para sermos autônomos, necessariamente devemos ser livres. Por outro lado, acompanhem comigo, ó. Se compreendermos a autonomia em um sentido mais específico, podemos perceber que o conceito se afasta da noção de liberdade, na medida em que a autonomia sugere maior grau de responsabilidade. Então, ó, por isso, apesar de serem conceitos vinculados à liberdade e autonomia, não são sinônimos. Então, autonomia e liberdade não é a mesma coisa. Não é, vocês vão ver. O ser humano nasce livre, mas autônomo, mas não autônomo. Por quê? Vamos entender por quê? Então, a gente nasce livre, né? A Constituição fala, né, gente? A Constituição fala que o ser humano nasce livre. Só que a gente não nasce autônomo. Por que a gente não nasce autônomo, gente? Vamos ver se alguém sabe. Eu acho que a gente vai criando nossa autonomia ao longo do tempo, né? Tipo, a partir de... Primeiro a gente é influenciado por outras pessoas, depois já aprende a fazer as coisas sozinho. Exatamente, a gente não nasce autônomo porque nós dependemos, quando a gente é bebezinho e criança, nós dependemos dos nossos responsáveis, seja o pai, a mãe, a avó, né? Quem cria a criança. Então, por isso que a gente não nasce autônomo. Olha que interessante. A gente e não também nasce. a criança... Oi? Ô, Daiane. Tá travando demais o seu, Maria Fernanda. Se você quiser mandar pergunta no chat, eu acho que vai ficar mais fácil. Tá travando muito. Ô, Oi, Daiane. Júlia. O irmão ou irmã pode te dar influência? Pode Caso quê? tiver dar influência também. Tipo, te dá ordem? Seria isso? Que meu irmão me dá. Ele te dá ordem, seu irmão? Olha, geralmente, vamos supor que você depende muito do seu irmão. Então, ele pode ser, você pode meio que depender das ordens dele. Isso vai variar de acordo com a família, Se entendeu? eu depender do meu irmão, eu tô ferrada, uai. Eu acho que você depende dos seus pais, né? Na minha concepção. Tipo assim... É porque o irmão mais velho gosta de mandar no mais novo, gente. Isso aí é regra, Isso né? aí é verdade, isso aí é injustiça. Eu acho que aqui em casa é mais o contrário. É mesmo, Estela? Ô, Daiane, Oi. tipo assim, o irmão mais velho manda em você e o irmão mais novo acusa o irmão mais velho. Isso se torna vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Ah, é? Tem dessas coisas também? Jesus, tomou. Pior que tem, Daiane. Amores, vamos continuar aqui. Ô, Daiane, Diga. deixa eu te perguntar uma coisa. Mas como que a autonomia está relacionada à responsabilidade?
Porque você vai ver que quando você vai se tornando adulto e vai tendo autonomia para fazer a sua escolha, com isso aí vem a noção de responsabilidade. Só se você lembrar mais ou menos da ideia do Jean-Paul Sartre, que ele fala da questão que a minha liberdade está diretamente ligada com o outro. E o exemplo que eu dei, quando a pessoa fala assim, não, quando eu crescer e tiver minha profissão, eu vou ter minha casa, né? Eu vou sair da casa dos meus pais, vou ter minha casa. O que acarreta tudo isso aí? Responsabilidade. Se você quer ter sua liberdade, você vai ter conta para pagar, você vai ter que fazer sua comida, lavar sua roupa, passar sua roupa, faxinar sua casa. Você tá vendo? Então, junto com a liberdade vem responsabilidade. E com a autonomia da mesma forma. Quanto mais autônomo você vai se tornando, mais responsabilidade você vai adquirindo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Maria Fernanda mandou aqui. Peraí. Não, sim, Maria Fernanda, essa questão de liberdade é o seguinte, é porque o indivíduo, isso está na Constituição, está na UECA, que é a Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que nós nascemos livres. Ou seja, na nossa Constituição, eu não estou presa a nenhum poder político, você está entendendo? Eu sou livre, eu nasci livre, eu não estou condenada a nada, entendeu? Seria isso, mais ou menos. Vamos continuar aqui, só para vocês entenderem. O que acontece? Por que a criança não tem autonomia? Porque a criança, ela é egocêntrica, gente. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, por isso que muitas vezes elas choram querendo as coisas, querendo realizar os seus desejos. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu não tenho filho ainda, mas o meu marido tem uma sobrinha. E eu falei assim com ela: olha, a gente vai lá no supermercado e a tia vai te dar uma coisa. Não, a gente vai lá comprar chocolate, foi isso. Tá bom, tia, tá bom. Ela tem 5 anos. Na época ela tinha 4. Tá bom. Aí cheguei lá, ela arrumou um berreiro no supermercado. Que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero aquilo outro. O que eu fiz? Eu dei que ela queria, não. Saiu chorando. Eu conversei com ela que eu ia comprar o chocolate. Por que tem que ser assim? Porque a criança não tem noção. Só um minutinho, Júlia. Ela não tem noção dessas coisas. Ela não tem noção se eu tinha dinheiro ou não. Você tá entendendo? A criança, ela não tem maturidade para fazer as suas escolhas. Ela não tem noção de condição financeira, ela não tem condição, ela não tem ainda, ela não sabe assimilar ainda essas questões. Vocês já são adolescentes, vocês já têm essa noção. Por exemplo, a Júlia falou assim: não, mãe, eu quero um iPhone no final do ano. Mas a Júlia sabe, né, se o pai e a mãe dela têm condição ou não. Ela não vai ficar lá pegando birra no meio da loja querendo um celular, um iPhone, um exemplo. Seria vergonhoso, né? Daiane. Então, você é uma mocinha, né? Já pensou ficar lá? E a Estela quer, por exemplo, um tênis da Nike. Aí, o pai dela fala, e a mãe dela, já fala assim, esse mês não dá, porque tá apertado e tal. Vocês já compreendem, gente. Vocês já entendem. A criança não, a criança é egocêntrica. Então, por isso que ela não pode ser autônoma. Imagina se eu tinha dinheiro para comprar a bala que a minha sobrinha queria. Mas por quê? Para ela aprender educação, igual a Maria Fernanda tá falando, é aos poucos, Maria Fernanda, que a criança aprende. Para ela aprender, eu falei, eu não vou comprar. Tá? Pode perguntar, Júlia. Você tá travando, Daiane? Eu vou deixar você falar, deixa só a Júlia falar e eu deixo você falar logo em seguida. Agora tá dando para te ouvir. Pode falar, Júlia. Tipo, se você falar muito sim pra criança e aceitar o que ela quer, a pessoa, ela vai ser, tipo, ela vai crescer com a mentalidade de que tudo vai girar em volta dela. Ou seja, ela vai se tornar muito mimada. Exatamente. Por isso que a gente vê tanto adulto mimado. Né? Adulto que... uma raiva. Pode falar, Tainá. Ou Tainá não, é a Maria Fernanda que queria falar. Daiane,
Oi. Pode falar Minha mãe também. disse que quando eu era pequena fazia muita pirraça. Aposto que a Tati dava uns tapas na sua bunda. Então ela Aposto. disse que eu rolava no chão do supermercado. É mesmo. Eu também era pirracenta, tá? Não fica com essa culpa só pra você, não. Eu também era quando eu era criança. A minha irmã passa assim pelo supermercado e fala assim: aqui, Tainá, aqui que você chorava, esperneava. Oh, mas agora você é mocinha, você não faz isso, que você sabe. Se sua mãe falar e seu pai, Tainá, agora não dá pra comprar tal coisa, você pode, gente, você pode até ficar tristinho, né? Mas você já compreende que aquele não é o momento, né, de comprar aquilo. Ô, Daiane. Oi. É engraçado que a minha irmã pede, tipo assim, uma coisa à minha mãe e eu também peço. Aí minha mãe fala assim, não, depois a gente compra. Aí a Vitória passa 10 minutos. Ô, mãe, você vai me dar isso? Ô, mãe, você vai me dar isso? Ela tem quantos anos? Mas eu quero, mãe. A Vitória tem 8 ou 9, alguma coisa. Pois é, mas ela vai crescendo, ela vai adquirir, entendeu? Ela já vai adquirindo essa maturidade. Aí agora ela já tá aceitando um pouco quando a minha mãe fala o não pra ela. Porque igual a Júlia falou, os pais não podem falar assim, né? Sempre. Pode, que senão o menino fica mimado. A pessoa, tudo que eu quero, toma, toma, toma. Aí que o menino, o que vai ser quando ele crescer? Né? Ah lá, a Gabriela tá falando, mas é porque as crianças vão adquirindo maturidade, gente. E vocês vão entender. Vamos lá, então. Então, como eu já disse para vocês, a criança entra na loja, ela quer o brinquedo mais caro, o maior ovo de Páscoa, né? Ela quer o chocolate mais caro, ela quer tudo o mais bonito, o mais caro, né? O mais chamativo. Mas, com o passar do tempo que a criança, da fase, né, a gente já mais para adolescência que vai se tornando autônomo, vocês vão entendendo que nem sempre a gente pode fazer tudo que a gente quer. Eu tô marcando os pontos mais importantes aqui, tá? Então, com o tempo, vocês vão passando a se preocupar assim, agora não dá para os meus pais comprarem aquilo que eu quero, mas amanhã ou depois eles poderão comprar, né? Então, a gente vai, com o passar do tempo, vai entender. Então, autonomia, portanto, precisa ser aprendida. Então, tá vendo como é que a criança ainda não tem maturidade? Ela vai aprendendo. E não somente exercitada como liberdade. O desenvolvimento autônomo não é automático. Gente, não é de hoje para amanhã, não, tá? Liga-se diretamente ao desenvolvimento do intelecto, da atividade e da moral. Tá? Então, com o passar do tempo, que a criança vai aprendendo que tem que dividir, né, o biscoitinho com coleguinha. Você já viu como é que criança pequenininha egoísta não divide nada com a gente? Você pede não. Por quê, gente? É a fase. É a fase da criança. Você pede, me dá um negócio. Poucas são as crianças que dividem. São poucas. Então, isso aí, gente, é com o desenvolvimento da criança que isso acontece. Não é de um dia para a noite. Até tem adulto egoísta, né, gente? Tadinho, as crianças que quer tá rindo, é bem assim mesmo. Então, não é de hoje para amanhã. O negócio vai acontecendo com calma. A educação moral. Vamos lá, amores. Depois eu vou passar um deverzinho para vocês. Eu mando lá no grupo. A educação moral. Pode falar. Mas quem tem irmão que aprende, eles têm de dividir na marra mesmo. Tem que dividir, não, senão tem que ser milimetricamente calculado igualmente os dois. Vai ser mais. É tão engraçado. Se um tiver um pouquinho maior no meu, vai lá e reclama. Tipo assim, eu tenho um restinho de coca, tem que dividir nos 2 copos. Igualzinho. Assim, ó. Eu não tenho irmão, eu sou filha única. Mas o meu marido conta que ele e o irmão deles iam beber coca, é isso mesmo. Quem falou aí, ó? Aí colocava o copo assim do lado. Tinha que medir igualzinho. Igualzinho. Se o do outro tivesse 1 milímetrozinho assim a mais, uma gotinha. Aí deu um escândalo já. Ô, mãe! Eu sei, eu já ouvi dizer essas coisas, sabe? Gente, mas vamos continuar. A educação moral. Pode ler aí para nós, Júlia, do ponto de vista.
Do ponto de vista moral, nenhum ser humano nasce autônomo. Estamos sempre vinculados à comunidade de adultos, pais, professores, ídolos musicais e da TV, que nos ensinam valores. O ser humano é educado para a convivência social. Além disso, não nascemos com os nossos valores totalmente prontos. Vamos construindo o que somos, o que achamos certos ou errados, belo ou feio, bom ou ruim, a partir de critérios de pessoas com quem convivemos. A nossa moral é formada assim, pelos conceitos que aprendemos com outras pessoas em que nos espelhamos. Gente, olha que bacana. Eu já até marquei aqui, tá? Nós somos aquilo que a gente vai convivendo. Então, por exemplo, se você vive, eu já observei isso, se você vive numa família, todo mundo fala baixinho, todo mundo é calminho, todo mundo é zen, você vai ser zen também. Se você vive numa família escandalosa, você vai ser escandaloso. Então, os valores, né, os costumes, eles são passados a partir de quem a gente convive. Por isso que muitas vezes a gente vê, assim, crianças que são criadas em ambientes, assim, muito conturbados, ambientes que mexem com coisas erradas. Então, a criança acaba sendo induzida para aquilo ali. Da mesma forma que se você talvez vive numa família que vive mais honestamente e tal, a sua tendência é ir para aquilo ali. É lógico que existem exceções, tá, amores? É lógico que existe um lugar ruim que sai gente boa e lugar bom que sai gente ruim, tá? Tem muito lugar bom por aí, né? Que a família é uma família muito honesta, né? Que ensinam assim, princípios para os filhos e os filhos acabam se desvirtuando. Mas é exceção, né? A regra é a gente aprender com a família, aprender os princípios bons com a família que a gente convive. Só, gente, que agora nós vamos falar de outro termo. Falei tanto de autonomia, agora eu vou falar de heteronomia. Daiane, Pois não. rapidão, a influência, ela pode ser tanto da heteronomia até a autonomia? O princípio da vida da gente, ele é movido pela heteronomia. Você vai ver que eu sou obrigado mesmo a respeitar as atitudes daqueles que me criam. Então, ninguém nasce autônomo, como nós vimos. Nós somos dependentes de outras pessoas. Nós somos dependentes de terceiros, tá? O Guilherme também comentou algo da família dele aqui também, depois eu compartilho com vocês. Então, ninguém nasce autônomo, Júlia. A autonomia é adquirida depois. Você vai ver aqui, por exemplo, ó. Gente, só vou agilizar um pouquinho, só para eu chegar até esse pedacinho aqui hoje, tá? Ó, toda educação moral começa pela fase da heteronomia, que é outro termo, em que as regras e os valores são assimilados sem nenhuma crítica. Nossos pais, por exemplo, nos ensinam as regras básicas para o convívio social, como não falar palavrões ou dizer por favor e obrigado. Na infância, não nos questionamos o porquê desses valores serem úteis e necessários, mas os aceitamos sem critérios, justamente por sermos seres heteronômicos, ou seja, sem uma construção moral resultante de nossas próprias reflexões. Então, enquanto criança, eu não vou perguntar, eu não vou saber da importância de falar obrigado ou por favor, mas no futuro eu vou ver por que isso é importante. E eu, quando criança, eu sou totalmente dependente de alguém, tá? Então, a criança, quando ela já nasce dependente. Ela não é independente, ela precisa de alguém, seja o pai, a avó, o avô, a tia, entendeu? Então, por isso que nós, quando criança, nós dependemos, né? Deixa eu marcar aqui. Quando criança, nós dependemos de outras pessoas, tá? E a escola também ajuda bem a gente, né? As regrinhas básicas, as palavrinhas mágicas, por favor, obrigada, né? As palavrinhas mágicas são extremamente importantes. Pode escrever importante aqui, tá, gente? Em heteronomia. Bem, na verdade, acho que não vai dar tempo de a gente falar tudo hoje, não, mas
Pois não. Mas aí, heteronomia tá presente na vida adulta ou, tipo, supera uma fase para outra? Aí depende. Vamos pensar aqui, ó. Existem pessoas que elas dependem, né, ô Estela? Elas não têm como viver. Elas não têm essa capacidade de viver totalmente independente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu entendo. O adulto, uma mulher, vamos supor que talvez não trabalhe, né? Aí ela depende às vezes, do dinheiro que o marido dá para ela para comprar uma roupa. Você tá entendendo? Ela sabe fazer escolhas, ela é uma adulta, mas em algumas coisas ela é dependente, talvez. Deu para compreender? Uma pessoa que é acamada, por exemplo, às vezes ela tá com a cabeça boa, né? Às vezes ela tá com a cabeça boa, mas ela tá só pode ficar deitada. Então ela depende de outra pessoa, entendeu? Então às vezes ela não tem autonomia para fazer o que ela quer, porque ela depende de outra pessoa. Então escreva importante em heteronomia aqui, por favor. Essa questão, a responsabilidade é grande quando a gente é autônomo, tá, gente? É muito grande, Júlia. Então, por isso que a gente tem que saber fazer as escolhas. Ó, heteronomia, termo utilizado para se referir à submissão de indivíduos à vontade de terceiros ou de uma coletividade no sentido moral. Então, escreva importante aqui. A nossa aula está findando, tá? Ela vai fechar daqui a pouco. E a gente vai continuar aqui, ó. Marca um xizinho aqui, vou até marcar no meu material, para a gente continuar na próxima aula. Aí que eu vou falar da questão da adolescência. Oi?